Poucas pessoas conhecem a história desse homem, o faraó Narmer. Ele foi um grande guerreiro e líder militar responsável por unificar dois territórios rivais, criando assim o primeiro grande estado político do mundo, o Egito. E por conta disso, Narmer veio a se tornar o primeiro faraó da história. Mas antes de entrar nessa história e descobrir a real importância do faraó Narmer, primeiro é bom entender o cenário em que Narmer deu as caras e também fazer um breve resumo da geopolítica do Egito Antigo. Então, no tempo de Narmer, por volta de 3100 a.C., não havia pirâmides nem esfinges, mas sim um cenário selvagem até meio caótico de muitas guerras e conflitos entre os povoados que habitavam as margens do rio Nilo. Essas tribos eram chamadas de nomos, e o dia a dia nelas era composto por uma constante luta pela sobrevivência. Imagine um faroeste desértico, só que ao invés de cowboys, temos pequenas tribos e grupos de monarcas que sempre estavam envolvidos em batalhas e muito derramamento de sangue. Nesse caos, o Egito era praticamente uma terra sem lei. Não era uma nação unificada que os livros de história gostam de mostrar. Ele era um lugar dividido entre o Alto Egito, que ficava mais ao sul do rio Nilo, e o Baixo Egito ao norte, na região do delta do Nilo. E como eu disse no início, esses dois territórios não eram exatamente vizinhos amigáveis. Eles eram como rivais mortais e estavam constantemente em guerra. O Alto Egito com as suas terras áridas e montanhosas contra o Baixo Egito com as suas planícies férteis e acesso ao Mediterrâneo. Esses dois reinos tinham trajes, tradições e até coroas diferentes. Os governantes do sul tinham coroas altas e brancas, conhecidas como Hedjet, e os do norte tinham coroas vermelhas e rasas, chamada de Deshret. E existem vários indícios históricos disso. Diversas gravuras em cerâmicas e representações de líderes de cada reino que sempre retratam duas entidades distintas com diferentes conjuntos de tradições. Mas, voltando, tudo seguia no seu fluxo normal, mas como em toda boa história, sempre surge alguém para mudar o jogo. E esse alguém foi Narmer. Por volta de 3100 a.C., esse pequeno monarca do Alto Egito aparece e pensa: chega dessa divisão, vamos fazer um Egito só. E com uma mistura de força, astúcia e um talento nato para a estratégia, Narmer fez exatamente isso. Ele unificou as duas terras, fundindo as duas coroas, e de repente o mundo tinha o seu primeiro estado. Ao incorporar o oeste da região fértil e triangular do delta do Nilo em seu próprio reino, que abrangia a área do Vale do Nilo no sul, Narmer criou um Egito unido, dando origem assim ao primeiro grande estado do mundo. A união dessas duas terras marcou não apenas o início de um estado político, mas também foi um marco zero de um grande estado cultural que mudou a história da humanidade. A partir dessa unificação, o Egito desenvolveu um estilo visual único na era dos faraós, cuja influência reverberou ao longo do tempo. A iconografia, os símbolos, a escrita, adotados por líderes como Narmer e também seus sucessores, se tornaram ferramentas usadas por todos os faraós da história para transmitir poder, força e unidade durante vários milênios. Só que, por incrível que pareça, muito pouco se sabe sobre o faraó Narmer. Nos registros históricos, a leitura e o significado do seu nome ainda são incertos. Se sabe apenas que seu nome está presente em todo o Egito, indicando que Narmer pode ter sido o primeiro rei a governar toda a região. Além disso, o seu nome também foi encontrado fora do Egito, na região que hoje pertence à Síria e à Palestina, o que deixa claro que Narmer fazia também negócios nessas regiões. Além desses indícios em outros locais, há também um grande indício da grandeza do faraó Narmer. A famosa Paleta de Narmer é uma evidência disso. Ela é como um filme esculpido numa pedra e mostra diversas cenas de guerra, vitórias e símbolos misteriosos que ainda intrigam os estudiosos. E uma outra grande fonte de informações sobre esse rei é a Pedra de Palermo, uma laje de granito negro gravada com os nomes dos reis do Egito até a quinta dinastia. Além dos registros dos reis, ela também inclui detalhes das cheias anuais, dos festivais, das guerras e também das construções mais importantes do Egito. Só que infelizmente apenas alguns fragmentos sobreviveram até hoje e estão guardados em Palermo, no Cairo e em Londres.
e a parte da pedra que menciona o primeiro rei da primeira dinastia foi perdida, assim como também a do seu sucessor. Mesmo sem essa comprovação histórica, os historiadores acreditam que Narmer foi sim o primeiro rei do Egito, e ele teria sido seguido pelo faraó Atotes. Embora muitos egiptólogos concordem que Narmer fundou a primeira dinastia, a questão continua sendo debatida, já que a ausência de evidências definitivas impede uma afirmação sem dúvidas. Há outros impasses em relação ao seu nome também. Os gregos antigos se referiram a ele como Menés. No entanto, não há um consenso de que Menés e Narmer eram a mesma pessoa, e a comunidade acadêmica está até hoje dividida sobre essa questão. O historiador grego Heródoto visitou o Egito por volta do ano 445 a.C. e ele acabou registrando os nomes de vários reis egípcios, incluindo Menés como sendo o primeiro desses reis. Só que não há nenhuma menção de Narmer em seus relatos, levando à suposição de que Narmer e Menés eram uma só pessoa. Mas o grande problema dessa história está no fato de que Heródoto visitou o Egito séculos após Narmer ter vivido, durante o período tardio, e os faraós egípcios frequentemente adotavam vários nomes ao longo das suas vidas, e isso complica ainda mais a identificação precisa de Narmer e a sua correlação com o nome Menés. Por outro lado, outro historiador, esse já um pouco mais recente, chamado Flinders Petrie, que era um egiptólogo renomado, argumentou que Narmer e Menés eram dois nomes distintos para a mesma pessoa. Narmer seria seu nome de nascimento, enquanto Menés seria um título de honra. Já um sacerdote grego que nasceu no Egito chamado Manetão escreveu a sua História do Egito no 3º século a.C. E nessa obra ele afirma categoricamente que Menés foi o primeiro faraó egípcio e o grande responsável pela unificação do Egito por volta de 3100 a.C. Mas sendo esses dois nomes a mesma pessoa ou não, o fato é que Narmer se tornou uma figura emblemática na história do Egito. Só que como foi a vida desse primeiro faraó? Como ele era e o que ele fez para unificar todo o território do Egito? A grande verdade é que Narmer era um líder militar muito habilidoso. Segundo os relatos de Heródoto e Manetão, Narmer era descrito como um experiente comandante militar que era amado pelos seus soldados. Por isso, ele conseguiu essa proeza já que as regiões do Baixo e do Alto Egito estiveram em conflito por séculos até Narmer subjugar o norte e também estabelecer a sua autoridade sobre todo o Vale do Nilo. Artefatos como a paleta de Narmer, uma maçã que também era uma arma, inscrições, selos e tábuas de marfim pintam Narmer como um guerreiro implacável e o retratam em ação contra os seus inimigos. Na paleta de Narmer nós vemos ele agarrando o inimigo pelos cabelos enquanto segura uma maçã para deferir o golpe final. Do outro lado, prisioneiros são mortos e Narmer é representado em uma procissão de vitória. De acordo com o próprio Manetão, Narmer liderou o exército pela fronteira e conquistou a Grande Glória, possivelmente posicionando suas incursões até a Palestina, como sugerido por vários palácios com seu nome encontrados no sul de Israel. Mas e como esse faraó morreu? Por incrível que pareça, ele não morreu numa grande guerra, mas sim numa batalha pra lá de inusitada. O faraó Narmer encontrou a morte quando se deparou com um gigante selvagem do território africano, um hipopótamo. A imagem dos reis egípcios em batalha com essas grandes criaturas era muito comum e simbolizava bravura e poder. Embora os faraós posteriores não tenham participado dessas caçadas, é bem provável que os primeiros reis precisassem provar o seu valor através dessas atividades, ganhando assim o apoio e os impostos dos seus súditos. O registro de Manetão sobre o faraó Narmer termina com a seguinte frase: "Ele foi levado por um hipopótamo e morreu." Isso provavelmente indica que uma morte dessa forma não era considerada vergonhosa para um faraó. Mas apesar da sua importância para o Egito, não há muitos registros do faraó Narmer, talvez porque os egípcios nunca documentaram os objetivos dos seus líderes. Então foi só uns 2800 anos depois, durante o período helenístico, que um sacerdote grego conseguiu pesquisar e registrar com mais detalhes a vida de Narmer. E por causa desses registros históricos, o faraó Narmer acabou marcando a história como sendo um líder que consolidou o Egito e influenciou o reinado de todos os faraós depois dele por várias gerações. Então, se você gostou de conhecer mais sobre a história desse faraó, eu vou deixar aqui do lado um vídeo sobre outro faraó, Ramsés II. Se você ainda não viu, então clica aí.